Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para iniciarmos mais uma noite de estudos, de divulgação do Evangelho. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com vocês sobre essa obra maravilhosa, O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius. E o capítulo que nós iremos estudar hoje é o capítulo 12, Instrução e Educação. Então, vamos juntos verificar o que Pedro de Camargo quer nos trazer com essa página maravilhosa. Ele inicia assim: é preciso não confundir instrução com educação. Isso é uma coisa que realmente muitos de nós confundimos. Não sabemos fazer a diferença entre instrução e educação. E ele diz aqui: a educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Quando você educa, você leva para a pessoa os valores morais e também leva a instrução. Agora, quando a pessoa, pode acontecer da pessoa ser instruída, estudar matemática, português, biologia, receber seu diploma, se tornar um profissional, mas não ter uma educação com bases morais. E nós vemos muito isso, não é verdade? Pessoas com grandes intelectos, com diplomas, com títulos, sem nenhum tipo de educação, de sentimento pelo seu semelhante. Estamos vivendo a época da pandemia. Quantas vezes nós vemos cenas deploráveis de guardas, trabalhadores, pessoas que estão preocupadas em verificar, cuidar da segurança das pessoas, serem desacatadas, maltratadas por pessoas que têm diplomas, títulos honoráveis. Nós não vemos na televisão de vez em quando? E a gente, meu Deus, como é que aquela criatura com diploma, um grande servidor, uma pessoa de quem a gente espera os maiores exemplos de educação, tratando um policial, um servidor público dessa maneira, porque o servidor está cumprindo com a sua obrigação e preocupado com a vida daquela pessoa. E são maltratados, destratados. E a gente pergunta, por que isso? Porque aquela pessoa tem apenas a instrução. Ela não tem a educação. Porque se ela tivesse educação, ela não faria isso. Esse período tem nos dado a oportunidade de ver vários casos. De vez em quando, os jornalistas apresentam um caso desse. E a gente vê ao vivo e a cores, filmado, não é? Filmado essas cenas deploráveis, mostrando isso que o Vinícius escreveu na sua obra. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada da educação. A instrução, continua Vinícius, relaciona-se com o intelecto. A educação com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. Tem pessoas que têm 3, 4, 5 diplomas, altamente instruída. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber,
como especialmente na formação e consolidação do caráter. Então, um homem de caráter, quando eu falo homem, estou me referindo à humanidade. Uma pessoa de caráter, uma pessoa moralizada, ela é uma pessoa educada. E muitas vezes ela é educada, mas ela não tem nem diploma. Já perceberam isso? É uma pessoa educada, moralizada, sempre preocupada em auxiliar o seu semelhante, nunca trazendo prejuízo para o outro. E muitas vezes é uma pessoa que só tem o primeiro ano primário, semi-analfabeta, mas ela é educada. Enquanto outros têm muita instrução, mas são carentes de educação. Jesus foi o maior educador que veio ao planeta Terra, o maior educador que nós conhecemos. Ele nos trouxe a educação e a instrução que era possível nos oferecer naquela época. Então, nós sabemos o que é ser um educador. Nós temos o exemplo de educador. Sempre preocupado com o bem-estar do próximo. Sempre buscando auxiliar aqueles que necessitavam. Esse é um grande exemplo de educador. Aquele que não está apenas preocupado em levar a instrução, mas principalmente os aspectos morais para os educandos. O intelectualismo, como diz aqui Vinícius, não supre o cultivo dos sentimentos. Não basta ter coração, é preciso ter bom coração. E ele vai citar aqui um educador chamado Hilário Ribeiro, educador emérito, cuja extraordinária competência pedagógica estava na altura da modéstia e da simplicidade que lhe exorna o formoso espírito. Porque o grande educador também é um homem simples, também é um homem humilde. Essa semana eu vi no Facebook muitas pessoas exaltando um educador que morreu na Bahia. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas eu sei que o sobrenome era Portugal. E ele, atualmente, parece que ele era secretário de Cultura ou de Educação da Bahia. Mas nos altos tempos ele foi professor de cursinho. Então, muitos dos seus alunos colocaram mensagens belíssimas sobre ele no Facebook, falando não só do caráter dele como um grande instrutor, mas principalmente como um grande educador. Como ele ajudou muitos alunos, muitas pessoas. É lindo. Se vocês se depararem lá no Facebook com essa mensagem, vejam as mensagens que os alunos deixaram para esse professor que desencarnou essa semana, falando de como ele tratava os seus alunos e do legado que ele deixou como educador. Razão e coração, diz Vinícius, devem marchar unidos na obra do aperfeiçoamento. Razão e coração, inteligência e amor. Pois em tal importa o senso da vida, descurar a aprendizagem da virtude, deixando-se levar pelos deslumbramentos da inteligência, é erro de funestas consequências. Né? Então, nós deixarmos nos levar pelos arroubos da inteligência, deixar de nos preocuparmos com a aquisição das virtudes é muito perigoso. Porque nós sabemos que muitas vezes, quando a gente se envolve muito preocupado com o desenvolvimento da inteligência, mas esquece da moral, a gente tem visto desastres terríveis ao longo da história.
Não é só agora, ao longo da história. E Vinícius diz assim, sobre este assunto, não há muito, o presidente dos Estados Unidos da América, esse livro foi escrito na década de 50, 60, ele está se referindo ao presidente daquela época. Sobre este assunto, não há muito, o presidente dos Estados Unidos da América do Norte citou um julgado da Suprema Corte de Justiça de Massachusetts, no qual, entre outros princípios de grande importância, se enunciou o de que o poder intelectual só e a formação científica sem integridade de caráter podem ser mais prejudiciais que a ignorância. Olha o que ele está dizendo aqui. E vejam se não é verdade. O poder intelectual só e a formação científica sem integridade de caráter, sem virtudes, sem moral, podem ser mais prejudiciais do que a ignorância. A inteligência superiormente instruída, aliada ao desprezo das virtudes fundamentais, constitui uma ameaça. Olha o que nós vemos muitas vezes no mundo em que estamos vivendo, pessoas de alta inteligência, com grande formação científica, mas sem integridade nenhuma, sem moral nenhuma, trazendo prejuízos terríveis para a sociedade. E esses atos desses homens causam muito mal, muito mais mal do que o ato de um ignorante. Porque são homens que se dedicam muitas vezes à manufatura de armas, de drogas, muitos deles agindo nas redes sociais para envolver jovens e crianças em práticas de pedofilia. Homens que invadem as contas bancárias das pessoas para roubar, clonar cartões de créditos, praticar a corrupção, fazer a divulgação de fake news de uma forma avassaladora. São pessoas altamente inteligentes, que sabem manipular a internet de uma maneira que a gente nem imagina. Inclusive, existe a Deep Web, né? Porque seria uma web negra, uma web do mal, é Deep Web, né? Deep Web, que é chamado. Nessas Deep Web, só entra quem tem conhecimento dos caminhos que levam a ela. É Deep Web. Seria uma web das trevas. Lá se reúnem pessoas para a prática de coisas terríveis, práticas de crime. A rede de pedofilia transita nessa Deep Web. E nela são praticados crimes absurdos. Como é que isso se forma? Como é que isso se organiza? Se organiza através de pessoas que têm alto poder científico, para poder saber lidar com a internet, com a informática, em alto nível. Eles conhecem os caminhos, sabem como transitar dentro dela sem serem descobertos. E só são descobertos por outros que conhecem também profundamente essas redes. E aí conseguem caçá-los. Se não for assim, você não os encontra. Eles têm códigos que nós nem imaginamos. É todo mundo virtual. É uma rede negra que envolve vários países do mundo.
Não é uma coisa só de Brasil, é do mundo. É uma rede mundial de crimes cibernéticos. São pessoas com inteligência muito avançada. Pessoas que invadem redes de internet de hospitais, de grandes empresas, do governo, de bancos, para roubar, para expoliar. Então, é o que ele diz aqui. Poder intelectual só e formação científica sem integridade de caráter podem ser mais prejudiciais que a ignorância. A inteligência superiormente instruída, aliada ao desprezo das virtudes fundamentais, constitui uma ameaça. Convém aqui que a consciência religiosa corresponde, neste particular, ao fator principal na formação dos caracteres. Já de propósito, usamos a expressão consciência religiosa. E consciência religiosa está ligada à espiritualidade. Consciência religiosa, em vez de religião. Para que se não confundam ideias distintas entre si. Religiões há muitas, é verdade. Mas a consciência religiosa é uma só. Por essa designação, entendemos o império interior da moral pura, universal e imutável, conforme foi ensinada e exemplificada por Jesus Cristo. A consciência religiosa importa em um modo de ser e não em um modo de crer. E eu trouxe aqui algumas considerações que eu tenho feito estudando espiritualidade e religiosidade, aonde nós podemos dizer assim: espiritualidade trata do viver o que é espiritual, sendo o desenvolvimento refletido, olha só, sendo a espiritualidade o desenvolvimento refletido sobre o nosso mundo de relações. Espiritualidade tem a ver com sensibilidade para perceber, sentir e viver o que é espiritual, mesmo que estejamos encarnados. É aquilo que tipifica, qualifica e caracteriza nosso modo de nos relacionar conosco, com o outro, com a natureza e com a vida. E a religiosidade se refere ao modo como nós nos conectamos com Deus. Ela trata da busca constante da criatura para alcançar o Criador, não importando o método ou a forma para chegar ao Pai. Está desenvolvendo a sua religiosidade. Cada um de nós busca uma forma. Agora, o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, ensina que não necessitamos de expressões exteriores para desenvolver a religiosidade, mas não condena, a doutrina espírita não condena quem assim o faz, quem busca essas práticas exteriores para expressar sua religiosidade. A doutrina espírita não critica. Se o ritual é ainda um meio para fortalecer o sentimento religioso de alguns indivíduos, é de bom alvitre que se mantenha assim, até que se desenvolva um novo estágio, calcado na fé raciocinada, tá? O esforço do Espiritismo é esclarecer e orientar como desenvolver a nossa religiosidade de acordo com o ensinamento dos espíritos da codificação, sem jamais violentar a consciência ou crença alguma, né? Então, ele diz aqui, a crença religiosa importa em um modo de ser, é como é a nossa espiritualidade, e não um modo de crer. É possível que nos objetem, que nos chamem a atenção, mas a moral cristã é tão velha e nada tem produzido de eficiente na reforma dos costumes. É possível que eles nos chamem a atenção para isso. É possível que falem isso para nós, né? Retrucaremos. Não pode ser velho aquilo que não foi usado.
Olha só que interessante. Pode ser que alguém diga para nós, mas a moral cristã é tão velha e até agora não tem produzido nada de eficiente na reforma dos costumes. Aí a gente vai dizer, velho? A moral cristã velha? Não pode ser velha, porque, na verdade, ela nunca foi aplicada. A verdadeira moral cristã, ela não foi aplicada integralmente por nós até hoje. Então, ela não pode ser velha. A moral cristã é, em sua pureza, em sua essência, desconhecida da humanidade. Sua atuação ainda não se fez sentir ostensivamente. O que se tem espalhado como sendo o cristianismo é a sua contrafação. Seria uma face dele. Da sanção dessa moral é que está dependendo a felicidade humana sobre todos os aspectos. Nós ainda não encontramos nas várias religiões que existem essa aplicação total pelos adeptos da religião da moral cristã em sua pureza. Nós ainda não aplicamos. Por isso que nós vivemos ainda no planeta de provas e expiações. Não é verdade? O intelectualismo, repetimos, não resolve os grandes problemas sociais que estão convulsionando o mundo. Assim diz o nosso amigo Vinícius. O intelectualismo, repetimos, não resolve os grandes problemas sociais que estão convulsionando o mundo. É por falta de grandes figuras intelectuais que o mundo está como está? É claro que não. Há inúmeros homens inteligentes no nosso planeta. Há grandes gênios no nosso planeta. Então, por que nós vivemos como vivemos? Se o intelectualismo resolvesse todos os problemas, nós deveríamos estar vivendo uma época de maravilhas. Mas estamos vivendo? É claro que não. Então, não é só o intelectualismo. Está faltando mais alguma coisa. Aí ele fala aqui, o fracasso da Liga das Nações é um exemplo frisante, e como esse, muitos outros estão patentes para os que têm olhos de ver. Esse texto é da década de 60. Hoje, nós vemos a ONU, Organização das Nações Unidas. Ela tem agido de forma a evitar as guerras? Ela tem agido de forma a amparar e socorrer de forma ampla todos os refugiados e sofridos? Não. Não. Então, o que ele falou na década de 60 está valendo até hoje. Nós temos visto coisas absurdas. E o que ela tem feito para impedir que isso aconteça? Muito pouco, nós podemos dizer. Bem judiciosas são as seguintes considerações, e ele volta a falar do companheiro Vieira, o grande educador que ele cita aqui, sobre o inestimável valor da educação sob seu aspecto moral. Em todas as ciências, é certo que há muitos erros, dos quais nasce a diferença de opiniões. Em todas as ciências há muitas ignorâncias, as quais confessam todos os maiores letrados, que não compreendem nem alcançam. Pois se veio a sabedoria divina ao mundo, eles perguntam, por que não alumiou estes erros? Por que não tirou estas ignorâncias? Porque errar ou acertar em todas as matérias, sabê-las ou não as saber, pouca coisa importa. O que só importa é saber salvar. O que só importa é acertar a ser bom. E isto é o que nos vem ensinar o Filho de Deus. Jesus vem nos ensinar a ser bom. Porque a partir do momento
que todos se tornarem homens de bem, o mal acaba no mundo. A ignorância acaba no mundo. As guerras acabam no mundo. As crianças ultrajadas acabam no mundo. As sociedades destruídas, desamparadas, vão acabar no mundo. É isso que Jesus vai ensinar. Jesus não vai ensinar biologia, matemática ao homem. Jesus vai ensinar o homem a ser um homem de bem. E quando todos se tornarem homens de bem, não haverá mais a ignorância e o mal no mundo. Porque todos se amarão, todos se respeitarão. Aquele que for possuidor de um pouco mais, vai dividir com aquele que tem um pouco menos. É isso que Jesus veio ensinar. Ele veio ensinar o homem a ser bom. Nem ensinou aos filósofos a composição dos continentes, nem aos geômetras a quadratura do círculo, nem aos mareantes a altura do leste-oeste, nem aos químicos o descobrimento da pedra filosofal, nem aos médicos as virtudes das ervas, das plantas e dos mesmos elementos, nem aos astrólogos e astrônomos o curso, a grandeza, o número e as influências dos astros. Só nos ensinou a ser humildes. Só nos ensinou a ser castos, puros. Só nos ensinou a fugir da avareza. Só nos ensinou a perdoar as injúrias. Só nos ensinou a sofrer perseguições pela causa da justiça. Só nos ensinou a chorar e aborrecer o pecado, e amar e exercitar a virtude, porque estas são as regras e as conclusões. Estes, os preceitos e os teoremas, por onde se aprende a ser bom, a ser justo, que é a ciência que professou e veio ensinar o Filho de Deus. Quando nós aprendermos essas matérias que o grande educador Jesus veio nos trazer, nós seremos homens instruídos e educados na ciência do amor. E com essa ciência nós faremos maravilhas. Não vai faltar mais o pão na mesa de ninguém. Não faltará mais o remédio que evita que a doença se agrave. Não faltará mais o cobertor para aquecer a criança com frio. Não faltará mais o livro para o estudante. Não faltará mais o consolo, o abraço, o carinho para aqueles que necessitam. É essa ciência que nós precisamos aprender e que o Mestre Jesus veio nos trazer. É de semelhante espécie de ensino, continua Vinícius, que precisam os homens de nossos dias. Todos os problemas do momento atual se resumem em uma questão de caráter. Só pela educação podem ser solucionados. Então, os problemas que nós vivemos hoje, somente pela educação do espírito, podem ser resolvidos. Enquanto nós, espíritos imortais, não formos educados, a dor, o sofrimento e a ignorância irá graçando no mundo. Demasiada importância se liga às várias modalidades do saber, descurando o principal, que é a ciência do bem. Então, a gente se preocupa muito com a matemática, com a física, com a química, com a biologia. Não que elas não sejam importantes, elas são, mas nós estamos dando muito mais
valor com essas ciências e esquecendo da ciência do bem, que é a ciência do amor. Os pais, geralmente, isso é uma grande verdade, se preocupam com a carreira, com a profissão que os filhos devem abraçar, deixando-se impressionar pelo brilho, pelo salário e pelo resultado utilitário que de tais carreiras possam advir. Então o pai pensa, eu quero meu filho que ele se torne um grande médico, um grande engenheiro, de preferência carreiras que sejam muito bem remuneradas. É até engraçado que lá no passado, uns 40, 50 anos atrás, os pais diziam assim, eu quero muito que a minha filha, o meu filho, seja um professor, não é verdade? Porque o professor era muito bem quisto pela sociedade, né? Seguir a carreira do magistério de status. Hoje, professor vai passar fome. O filho quer ser professor porque ele acha lindo a profissão, a missão de educar, ele acha lindo, mas o pai, deixa de onda, que vai ser professor nada. Olha aí, os professores estão sempre em greve, brigando por melhores salários, professor passando necessidade. Você tem que ser um advogado, de preferência criminalista, porque irá ter clientes que têm dinheiro, não é? Um engenheiro, profissões que dão dinheiro, que dão status. Muitas vezes é isso que os pais falam, se preocupando com o futuro do filho. Como esse meu filho vai se virar quando ficar adulto? Será que eu quero que ele tenha bens, que ele tenha uma boa casa, uma boa aposentadoria, possa viajar? Não que isso seja ruim, mas muitas vezes os pais estão mais preocupados com esse viés. Então ele diz aqui, deixando-se impressionar os pais pelo brilho e pelo resultado utilitário que de tais carreiras possam advir. No entanto, deixam de atentar para a questão fundamental da vida, que se resolve em criar e consolidar o caráter do filho. Antes de tudo, e acima de tudo, os pais devem cuidar da educação moral dos filhos, relegando as inclinações e vocações de cada um à escolha da profissão como acessório. Primeiro, eu tenho que buscar educar o meu filho, e não apenas instruí-lo. Não vai fazer curso de inglês, francês, alemão, de informática, de técnico disso, daquilo. A maioria dos pais na nossa sociedade estão mais preocupados em dar instrução para os filhos e deixam de lado a educação moral dos filhos. E aí, no futuro, muitas vezes, se deparam com situações muito problemáticas que envolvem esses filhos, porque se tornam pessoas altamente instruídas, mas despojadas de moral. E aí vem o grande problema. O grande problema. Então ele fala que esses filhos, que eles busquem a sua profissão, que isso não seja o mais importante, porque será uma consequência natural. A criança educada, desde pequena, a evangelização infantil, não importa a religião, em todas se faz um bom trabalho.
Essa educação religiosa que é dada pelas instituições, pelas igrejas, aliada à educação moral que é dada em casa pelos pais, porque nós não podemos deixar apenas que as igrejas, as casas espíritas, deem a educação moral. A família também tem que se associar a isso. Então, a criança recebe a orientação religiosa, a orientação espiritual, os pais se dedicam a moralizar os filhos, dando uma boa educação, bons exemplos, boas orientações. O resto virá como consequência. Aquele jovem, ele mesmo vai procurar sua profissão, aquela que mais agrada o seu coração, seja qual ela for, mas o importante é que ele seja um homem moralizado, uma pessoa de bem, seja um sapateiro ou seja um neurocirurgião. Essa profissão vai vir. Ele vai saber escolher. E como escolher? A crise, continua Vinícius aqui, que assoberba o mundo é a crise de caráter, responsável por todas as outras. É o problema do caráter, da falta de educação, que provoca todas as outras crises. Porque vem no rastro. Vem no rastro. Quando não existe moral, você está abrindo a porta larga da destruição. Porque tudo vem por acréscimo. O momento, diz Vinícius, reclamação de homens honestos, escrupulosos, possuídos do espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. É disso que estamos necessitando, de homens moralizados, de caráter, que estão preocupados com o bem dos seus semelhantes, e não apenas com o seu prazer pessoal. Temos vivido sob o despotismo da inteligência. Cumpre sacudir-lhe o jugo fascinador, proclamando o reinado do caráter, o império da consciência, da moral e dos sentimentos. Se nós tivermos caráter, a inteligência vai ser utilizada de maneira espetacular. A inteligência vai ser utilizada para o bem, para amparar, para socorrer, para consolar. Inteligência e caráter unidos é a solução. Porque haverá amor, haverá respeito. Nós estamos vivendo uma época de muita falta de amor, de muito desamor. Então, precisamos nos unir. Graças a Deus, essa pandemia nos trouxe mensagens lindas naqueles que se uniram para socorrer os que necessitavam. E foi feita uma pesquisa, olha que interessante. Eu achei fantástico o resultado dessa pesquisa. Eles fizeram uma pesquisa entre aqueles que têm auxiliado com cestas básicas, com campanhas de todos os tipos. Sabe o que eles descobriram? Que aqueles que estão mais envolvidos na campanha de socorro aos necessitados são os mais necessitados. Aqueles que menos têm é que estão doando para aqueles que também necessitam. Tem chegado dos grupos de baixa renda as maiores doações. Talvez seja porque ele sabe o que é não ter. E aí, eles estão doando. Então, eles fizeram essa pesquisa e descobriram isso.
Quem mais doa é quem menos tem. E aqueles que mais têm são aqueles que estão doando, mas com uma economia danada. Então é preciso, né, unir essa inteligência, que é fantástica, ao amor, à moral. É preciso que as pessoas tenham caráter. É preciso que nós busquemos levar a educação moral a todas as gerações, principalmente as que estão abaixo das nossas, porque serão eles o futuro do nosso planeta amanhã. E se essas gerações que estão abaixo da nossa não forem educadas devidamente, através da moral, da espiritualidade, o que será desse mundo amanhã? Se o império da inteligência, sem caráter e sem moral, vencer essa grande batalha, o que vai acontecer? Que mundo deixaremos para nós mesmos amanhã? Porque quem é que vai voltar amanhã? Seremos nós. Que mundo estaremos deixando de herança para nós? Então precisamos pensar nisso. É preciso moralizar a humanidade. E o Mestre Jesus, o maior educador que conhecemos, ele veio trazer a grande solução para esse enigma. E essa solução passa pela educação moral, pelo amor. Então precisamos amar, precisamos nos tornar homens de bem, para que nós possamos ter um futuro melhor. Então nós agradecemos aos amigos espirituais, a Vinícius, que nos deu a oportunidade de refletir sobre esse texto, que é grandioso, e um grande alerta para a década que ele foi escrito, dos anos 60, e para hoje, no século XXI, porque o texto é atualíssimo, e o nosso problema continua sendo o mesmo. Falta de caráter, pouca moral. Então precisamos amar, abrir o nosso coração e amar, porque mesmo Jesus disse, ele disse várias vezes, muitos pecados serão perdoados àqueles que muito amarem. Essa é a solução, é o amor. Então, que nós nos amemos mais. Então, vamos pedir à nossa irmã Ideína para fazer a nossa prece de encerramento. Elevando nosso pensamento a Deus, Pai da vida, ao nosso Mestre Jesus, nosso guia, nosso exemplo de amor e caridade. Hoje rogamos, Senhor, por tantos irmãos em sofrimentos, tantos irmãos que se encontram em desalinho com seus pensamentos, com seus corações aquebrados, Senhor. Pedimos, Deus de misericórdia, que possa a equipe amiga da espiritualidade maior orientar nossos irmãos trabalhadores que lutam incessantemente em descobrir uma causa para essa epidemia. Pedimos, Senhor Deus, Pai da vida, a sua luz, a sua paz. E mais ainda, Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pensamentos e pelos nossos julgamentos. E assim, agradecendo esse momento, agradecendo a Francisco de Assis, esse companheiro querido que tanto estamos conhecendo e o qual nos está dando a grande oportunidade de muito aprendizado. Que todos os irmãos encarnados e desencarnados, que muito têm aprendido com tudo que a nós tem sido ensinado, que a sua luz se faça, Senhor, que a sua paz esteja no coração de cada um de nós.
E mais uma vez vos agradecemos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, queremos desejar uma boa noite para todos vocês, de muita paz, de muita luz, e que Francisco, o nosso irmão amado, nos abençoe e nos fortaleça. Um tchau para todos vocês, irmãos. Boa noite, fiquem todos com Deus. Boa noite. Muita Fiquem paz. com Deus.